Agora, nós estamos assistindo isso que vai ocorrer em Salvador no dia 11 a 13 de junho de 2015. Partido dos Trabalhadores, o 5º Congresso Nacional, caderno de teses, um partido para tempo de guerra. Senhor presidente, um partido para tempos de guerra. É lógico que tem outras cartilhas também que serão aqui discutidas neste congresso que eles vão fazer. Só para os colegas parlamentares e as colegas parlamentares terem uma ideia, só de alguns pontos, não quero cansá-los, sei que Vossa Excelência está sendo complacente com o tempo, mas não vou abusar, senhor presidente. É dizer que esse congresso ele vai acontecer entre 11 e 13 de junho. E ele propõe, entre os temas que eles vão discutir, demitir os ministros capitalistas, romper com os partidos do capital, construir um governo apoiado nas organizações populares, na CUT, no MST, entre outras. Mas, senhor presidente, eles são governo há 12 anos. Há 12 anos eles são governo. De repente, eles propõem isto aqui para ser a solução do Brasil? Ou é um projeto pessoal bolivariano do PT que quer exatamente agora sim? Usou a democracia para destruí-la. Eles chegaram ao poder e agora querem usar da prerrogativa do poder para destruir toda a estrutura com que eles galgaram para chegar até lá. Ou seja, uma tese bem de Antônio Gramsci, que eles são discípulos preparados para poder exercitar toda a sua teoria. Segundo, enviar ao Congresso Nacional um orçamento para 2015 que rompa com o pagamento das dívidas internas e externas. Quer dizer, repetir a presidente Kirchner, quer dizer, um método tão ultrapassado, rejeitado, sem a menor capacidade hoje, no mundo globalizado, de sensibilizar quem quer que seja, a não ser alguns obturados mentais. Mas eles continuam. Estatizar a Rede Globo e que a concessão pública, que é concessão pública, e abri-la para os movimentos sociais. É o que nós vimos na Venezuela e na Argentina. Cessar imediatamente qualquer perseguição policial, judicial, repressão e criminalização dos movimentos sociais. O PT quer criar uma casta, a casta dos MST, da CUT, e o Stedley, que já foi nomeado pelo ex-presidente Lula como general, é o comandante desse exército, que o nosso exército, o povo brasileiro, é o exército de Duque de Caxias. O exército do PT é o exército do Stedley, é o exército do MST. O nosso é o exército brasileiro, é o exército de Duque de Caxias. E ele realmente quer fazer com que essas pessoas, chamados coletivos do MST, podem fazer o que eles quiserem no Brasil e que sobre eles não pode recair nenhuma penalidade. Eles são imunes a eles são inimputáveis. Eles podem fazer tudo e que sobre ele não recai nada. Para completar, senhor presidente, implementar uma política de comunicação do campo democrático e popular, iniciando pela construção de uma agência de notícias articulada a mídias digitais, entre parênteses, inclusive rádio e TV web, com ação permanente nas redes sociais, que sirva de retaguarda e de instrumento do campo democrático popular na batalha de ideias. Restatização das empresas e serviços públicos privatizados. Exigir publicamente e combater pelo impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram, eles chamam, na farsa do mensalão. Senhor presidente, se eu não estivesse lendo e não tivesse trazido aqui o documento,
Eu acho que muitos colegas não iam nem acreditar no que eu estou aqui falando. Absurdo. A liberdade imediata e, para concluir, e anulação da sentença dos dirigentes do PT. Presidente, quer dizer, é uma afronta completa ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, e eles se intitulam como ali os capazes de decidir tudo. Eles decidem e praticam aquela tese e aquela premissa de nós contra eles. Ou seja, uns contra outros. É assim que eles governam. E é assim que eles governaram. É jogando pessoa humilde contra aquele que tem propriedade, é jogando negro contra branco, índio contra produtor rural, é fomentando cada vez mais essa discórdia entre a população brasileira e não tendo postura de governante para buscar a harmonia da população brasileira. É assim que eles convivem entre eles e é assim que eles preconizam a sua política e o seu programa de partido, que para eles o partido está acima de tudo. O Brasil é secundário, o importante é o partido deles, é o projeto bolivariano para poder amanhã fazer com que fizeram com a Venezuela e o Brasil, tentarem fazer com a Argentina, tentarem fazer aqui com o nosso país. Então, senhor presidente, para concluir, isso aqui já foi denunciado há muito tempo e, sem dúvida alguma, a origem de tudo isso é o famoso Foro de São Paulo. Este é que deu as linhas, as diretrizes para que eles agissem dessa maneira. E eles no poder hoje, no Brasil, tá certo? Eles utilizam aquilo que o Olavo Carvalho colocou muito bem em seus livros e nas suas publicações. Eles usam o dinheiro do BNDES, dos bancos do Brasil, da Caixa Econômica Federal, para financiar ações, principalmente nesses países da América Latina, interferindo no processo eleitoral e direcionando essa verba às vésperas das campanhas eleitorais. Com isso, senhor presidente, nós precisamos de reagir duramente e mostrar que o Brasil não vai para o bolivarianismo, que o Brasil vai respeitar a sua Constituição e a Constituição brasileira, ela no seu artigo 1º, ela garante exatamente a relação social do trabalho com a livre iniciativa. Este é o regime brasileiro e não o socialismo bolivariano que querem trazer para o Brasil. Muito obrigado e agradeço, Vossa Excelência, pela paciência e também pelo tempo que me concedeu a mais. Muito obrigado. Como se não bastassem as atas do Foro de São Paulo, o caderno de teses que saiu no site do PT serve para encerrar definitivamente qualquer discussão acerca do fato de que o Brasil está a um passo do bolivarianismo. Ocorre o seguinte: a esquerda perdeu completamente o domínio das ruas e da opinião pública. Então eles pretendem, para o segundo semestre desse ano, partir para o tudo ou nada e tentar o golpe. Vamos analisar, então, alguns pontos chaves que tratam esse documento, que será apresentado no 5º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, que será realizado em junho desse ano. Calote na dívida interna e externa, anulação das privatizações feitas no Brasil, fim da austeridade fiscal, taxação de grandes fortunas, que há quem diga que serão consideradas a partir de R$7 mil, o que faz todo sentido num país socialista. Impeachment dos ministros do STF que votaram contra os mensaleiros. Liberdade imediata a todos os membros do PT que estão na cadeia. Cassação do Bolsonaro. Estatização da Globo. Estatização de todas as TVs e rádios cristãs. Isso mesmo, fim da liberdade de culto no Brasil. E eles pretendem que esses meios de comunicação sejam entregues aos movimentos sociais, que são aqueles grupos paramilitares da esquerda, que, por falar neles, em MST, MTST, eles terão imputabilidade jurídica. Eles vão poder invadir, saquear, matar, que não vai acontecer nada, porque eles estarão acima da lei.
criação da nova Constituição, que deve ocorrer através da reforma política que eles tanto querem que o povo peça, e aí vai abrir a brecha para eles implantarem a Revolução Bolivariana no Brasil. E o que eles consideram mais importante, reocupação das ruas e fazer com que o povo esqueça essa coisa toda, pare de pressionar e pare de ir às ruas. O que muitas pessoas ainda precisam entender é que o Brasil está em guerra. Uma guerra não é só um derramamento de sangue, isso é só o ponto extremo de uma guerra. O que ocorre é que o Brasil chegou num ponto chave de sua história, chegou num ponto crítico, que é tudo ou nada. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, eu sei que o Alexandre Celso está fazendo um vídeo sobre isso também, o Paulo Martins está fazendo um vídeo sobre isso, terá um hangout no Terça Livre para tratar desse tema, que é justamente para fazer com que essa informação chegue no maior número possível e impossível de pessoas, porque as pessoas precisam tomar consciência da gravidade da situação do Brasil e precisam tomar consciência da importância de sua participação, do seu protagonismo histórico, porque só o povo pode salvar o Brasil de se tornar um país miserável e uma ditadura sangrenta.